Era uma vez, em uma terra distante chamada Israel, um jovem pastor chamado Davi. Ele era o mais novo de seus irmãos e passava seus dias cuidando das ovelhas de sua família. Davi era um menino de coração valente e tinha muita fé. Em seus momentos sozinhos com os animais, ele tocava harpa e compunha canções que falavam de coragem e confiança em Deus. Um dia, o pai de Davi, Jessé, pediu que ele levasse comida para seus irmãos que estavam no campo de batalha enfrentando os filisteus. Os filisteus eram um povo guerreiro e tinham um temível campeão chamado Golias. Golias era um gigante que desafiava os israelitas todos os dias, provocando-os para um duelo, mas ninguém tinha coragem suficiente para enfrentá-lo. Quando Davi chegou ao acampamento e viu Golias desafiando o exército de Israel, ele ficou indignado. "Quem é este filisteu para desafiar o exército do Deus vivo?", perguntou Davi com determinação. Seus irmãos riram dele, dizendo que ele era apenas um menino e que deveria voltar para suas ovelhas. Mas Davi tinha uma coragem que ninguém esperava. Ele se ofereceu para enfrentar Golias, mas todos ao seu redor o subestimaram. "Eu já enfrentei leões e ursos para proteger minhas ovelhas, e Deus me protegeu. Ele também me protegerá contra esse gigante", disse Davi com confiança. Foi assim que o rei Saul ficou sabendo da coragem do jovem pastor. Saul tentou vestir Davi com sua armadura, mas ela era muito pesada e não servia em Davi. Ele então confiantemente escolheu suas próprias armas, um cajado, 5 pedras lisas do riacho e sua funda. No dia do duelo, Golias zombou de Davi ao ver que seu adversário era apenas um rapaz sem armadura. Porém, Davi não se intimidou. Ele correu rapidamente na direção do gigante, pegou uma das pedras e, com toda a sua destreza de pastor, lançou-a com a funda. A pedra voou com precisão e acertou a testa de Golias. O gigante caiu ao chão, e o espanto tomou conta dos filisteus enquanto uma alegria explosiva se espalhava entre os israelitas. Davi usou a própria espada de Golias para assegurar sua vitória. Com essa vitória, Davi mostrou que, às vezes, o menor e o mais improvável pode superar o maior e mais forte. Ele ensinou a todos que a verdadeira força reside na fé, no coração e na coragem. E assim, Davi, o jovem pastor, tornou-se um herói. Sua história foi contada e recontada pelas gerações como um lembrete de que a confiança e a coragem podem nos levar a realizações surpreendentes. E que, com fé, tudo é possível. Era uma vez, há muito tempo em uma terra distante, um jovem pastor chamado Davi. Ele era conhecido por sua coragem e coração bondoso, um verdadeiro amigo para todos os animais e habitantes das colinas. Um dia, Davi foi chamado por Deus para uma grande missão. Ele seria o futuro rei de Israel. Mas, antes que isso acontecesse, ele teria que enfrentar um grande desafio, o ciúme e a ira do rei Saul. Saul era o atual rei, mas seu coração estava cheio de inveja por Davi, pois o povo reconhecia Davi como um herói. Com o passar do tempo, Saul decidiu caçar Davi para se livrar dele. Ele reuniu 3.000 de seus melhores soldados e partiu para o deserto em busca do jovem pastor. Davi e seus homens estavam escondidos em uma caverna quando ouviram a comitiva do rei se aproximando. "Fiquem quietos", sussurrou Davi para seus amigos. "Saul está vindo." Com incrível coincidência, Saul entrou na mesma caverna onde Davi estava escondido, completamente alheio ao fato. Lá estava o rei, sozinho e desprotegido, uma chance perfeita para Davi se vingar. "É nossa oportunidade", disseram os homens de Davi. "O Senhor colocou seu inimigo em suas mãos." Mas Davi, sendo um homem de bom coração, apenas se aproximou silenciosamente e cortou um pedaço do manto de Saul, sem fazer barulho. Mais tarde, quando Saul saiu da caverna, Davi o chamou de volta. "Meu rei", gritou ele, segurando o pedaço do manto. "Veja, hoje o Senhor me deu a chance de fazer-lhe mal, mas não o farei, pois ainda o reconheço como ungido de Deus." Saul ficou surpreso e tocado pelo ato de bondade de Davi. Ali, no deserto, ele percebeu o erro de seu coração. "Davi, você é mais justo do que eu", disse Saul com lágrimas nos olhos. "Pois você me tratou bem, enquanto eu só tenho te feito mal." Davi e Saul fizeram um pacto de paz naquele dia. Embora Saul ainda enfrentasse muitos desafios, nunca mais perseguiu Davi. E assim, Davi mostrou que a verdadeira força não está em armas ou batalhas, mas no perdão e na bondade.
a história de Davi e do rei Saul nos ensina a importância de buscar a paz e a virtude. Mesmo quando a vingança parece ser o caminho mais fácil. E assim, com o coração leve e a consciência tranquila, Davi continuou sua jornada até se tornar o grande rei de Israel. Era uma noite tranquila e calma no templo de Siló. As estrelas brilhavam intensamente no céu, e todos estavam dormindo profundamente. Samuel, um jovem dedicado e leal, estava deitado em sua cama perto da Arca da Aliança. Ele era um servo fiel do Senhor e ajudava o sacerdote Eli em tudo o que podia. Naquela noite, enquanto Samuel estava prestes a adormecer, ele ouviu uma voz suave e serena chamando seu nome. Samuel, Samuel. Assustado e confuso, ele se levantou rapidamente e correu até Eli, pensando que o sacerdote o chamava. Eis-me aqui, o Senhor me chamou, Samuel perguntou. Eli, ainda sonolento, respondeu gentilmente, eu não te chamei, meu filho. Volta a deitar-te. Samuel, obediente como sempre, voltou para sua cama, mas mal sabia ele que essa seria apenas a primeira vez que ouviria aquela voz. Pouco tempo depois, Samuel ouviu novamente a voz chamando, Samuel, Samuel. Novamente, ele se levantou e correu até Eli. Eis-me aqui, o Senhor me chamou, perguntou pela segunda vez. Eli, percebendo que algo estranho estava acontecendo, disse a Samuel para voltar a deitar-se. Quando a voz chamou Samuel pela terceira vez, e ele foi até ele novamente, o velho sacerdote começou a entender que talvez fosse o Senhor quem chamava o jovem. Eli, então, instruiu Samuel, volta a deitar-te, e se te chamarem novamente, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel fez exatamente o que Eli orientou. Voltou para sua cama e ali ficou. De repente, pela quarta vez, a voz chamou, Samuel, Samuel. O jovem, com o coração acelerado, respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi então que o Senhor falou a Samuel, revelando-lhe coisas importantes e grandes planos para o futuro de Israel. O coração de Samuel estava cheio de reverência e entusiasmo ao ouvir a palavra de Deus. A partir daquele momento, Samuel cresceu cada vez mais em sabedoria e discernimento, sempre guiado pela voz do Senhor. Ele se tornou um dos maiores profetas de Israel, sempre atento às mensagens divinas e liderando o povo com justiça e amor. E assim, a história de Samuel nos mostra a importância da obediência e da disposição para ouvir a voz de Deus. Não importa a idade ou a posição, todos nós podemos ser chamados por Deus para cumprir grandes missões. Basta estarmos prontos para ouvir e seguir seus ensinamentos.